É impressionante como um bom nome faz, não é? Quer dizer, quando Frankenstein da Netflix lançou, eu nem sequer havia visto o trailer ou ouvido notícias sobre o filme, mas só de ver o nome Guilherme Del Toro no título, eu já imaginei que dali vinha a pedrada. Pelo simples fato de que o Senhor Del Toro é um artista apaixonado pelo que ele faz. Afinal, recontar uma história tão antiga e revisitada e ainda assim conseguir deixar a sua marca registrada é uma habilidade para poucos. Com isso, eu ficava me perguntando, tantas pessoas já fizeram vídeos sobre esse filme, o que eu tenho a adicionar para fazer o meu vídeo uma experiência nova? Eu poderia falar sobre as partes técnicas, sobre a filosofia por trás da psique do monstro, sobre o complexo de Édipo, sobre famílias disfuncionais e eu vou falar, mas com um toque pessoal a mais. E se o monstro de Frankenstein fosse um furry? Ou um animal com características humanas? E fica comigo até o final do vídeo para agradecimentos especiais. Agora se ajeite confortavelmente na sua maca cirúrgica e, por favor, não liga para o cheiro de putrefação atrás da porta. Eu ainda tô limpando, tá? Agora venha comigo. Durante a nossa narrativa, acompanharemos 3 personagens principais que guiarão o tom da nossa história. O filho, o pai e o avô. Barão Leopoldo, médico cirurgião, patriarca da família Frankenstein. Não um narcisista, não um vilão megalomaníaco, simplesmente um homem que aprendeu que seu valor vem de suas posses e sua aparência acima de tudo. Tais crenças refletem no tratamento com a sua esposa, o qual se casou apenas pela condição financeira, e o seu filho primogênito, Victor Frankenstein. Sempre frio, rígido e exigente, o barão cultivava expectativas altíssimas para o filho tomar o seu lugar como o melhor médico de sua época. Então, além de frequentes aulas a respeito de tudo que englobava a medicina, Barão também ensinou para Victor o que era o egocentrismo. Quando Victor desobedecia suas ordens quando criança, seu pai lhe batia nas mãos. Mas quando cresceu, o garoto passou a apanhar no rosto. Afinal, suas mãos seriam ferramentas de trabalho tão precisas quanto as de seu pai. Logo, deveriam ser como que imaculadas. O barão não permitiu que seu filho escolhesse outro destino para si. Apenas o pré-escrito, que coincidentemente era exatamente o seu. Ele valorizava apenas a riqueza, o material, a conquista, o nome e a honra. E criou seu filho para ser uma extensão de si mesmo, um clone para levar o seu legado. Um legado que Victor levaria não como um objetivo, mas como uma obsessão. Então agora, levando em conta esse contexto, eu pensei em animais que pudessem representar essa família para a tal versão antropomórfica que criei. Um animal forte e indomável, que ao mesmo tempo fosse elegante e fino. E para mim, nada seria melhor do que um felino. Se você tiver um mínimo de massa encefálica, sabe que a ideia de gatos serem egoístas e frios não passa de preconceito. Mas aqui eu quis levar esse estereótipo ao limite, me baseando nas mídias como os clássicos da Disney que retratavam gatos como snobs e superiores. Além disso, gatos têm um design fácil de lembrar e de reproduzir. A ideia inicial era fazer de Victor um gato doméstico, mas eu me lembrei de algo que o nosso narrador diz. Seu pai não suportava seus cabelos negros e olhos escuros, assim como os de sua mãe. Essa que é representada pela cor vermelha, e isso é um detalhe muito significativo para o menino. Então, pensando melhor e ainda seguindo a linha de felino, só que felinos grandes, decidi por fim que a família Frankenstein seriam leopardos e que Victor seria representado por uma pantera negra. Ou seja, um leopardo, só que negão. Afinal, fica a curiosidade, panteras negras nada mais são do que leopardos ou onças com problemas de melanismo que deixam o pelo mais escuro. Talvez você pense que no mundo furry não existam questões raciais, no máximo um preconceito com animais pequenos ou herbívoros, como em Zootopia ou Kung Fu Panda 4. Mas essa pauta pode sim existir. Um exemplo perfeito que eu conheço é da série de quadrinhos de Black Sad, onde um gato frajola é desprezado por neonazistas animais brancos e também por um grupo político de panteras negras, animais pretos. Então, sim, pautas militantes podem ser enfiadas em qualquer lugar, basta serem bem feitas. Assim, nossa família de leopardos ganha vida, e além de pai ausente, o barão também ganha o título de racista. Ah, pera, eu não disse isso ainda, né?
Victor costumava ouvir as discussões de seus pais que resultavam em brigas, e assim que encerravam, sua mãe corria para obter consolo nos braços do filho, ainda criança, ou filhote nesse caso. Além disso, ele menciona que seu pai vivia servindo como médico em guerras, assim se tornando uma figura bem ausente. O que, para nossa panterinha, era ótimo, porque, assim, ele tinha sua mãe só para si, no literal sentido de posse. E se você não vê nenhum problema nessa frase, seria bom dar uma repensada aí. Certa vez, o psicanalista Freud disse que por volta de 3 a 6 anos, meninos sentem amor e desejo pelas suas mães e ciúmes ou rivalidade com os pais, visto como competidores. Isso é algo bem normal, inconsciente, e só acaba quando o menino começa a interagir e se identificar com o pai e o respeitar como uma figura paterna. E que se isso fosse algo mal resolvido na infância, resultaria em grandes preocupações nos relacionamentos futuros. Sabe, independente de crenças, de uma coisa temos que concordar. Toda família possui uma hierarquia. Os filhos se submetem aos cuidados dos pais, porque afinal, como pessoas mais velhas que decidiram ter uma vida à parte, os pais têm a obrigação de ensinar e criar, deveriam pelo menos, mas quando há um rompimento nessa hierarquia, como falta de limites, pais negligentes ou só um pai que foi comprar cigarro, as coisas começam a degringolar. Tanto Victor quanto sua mãe excluíram o pai dessa família, e ele mesmo decidiu se ausentar emocionalmente. E é muito estranho o fato da mãe do menino ir chorar suas pitangas para ele, o tratando como um segundo maridinho, saca? Coisa que o próprio meio que só aderiu, desenvolvendo uma paixão inconsciente por ela e a necessidade de protegê-la, de se apegar a ela muito mais do que o aceitável. Tipo, mulher, você não tem uma amiga pra desabafar, não? Tem que ser com um filho só pra ele tomar lados e dores nessa relação que nem é dele, colocando uma responsabilidade indevida nas costas de uma criança? Sabe o que isso gera? Gera aquele tipo de cara filhinho de mamãe que vive debaixo das asas do pai e que não tem decência de agir como um homem. Que é a confirmação do próprio diretor sobre essa teoria. Sabe quem que é a atriz que interpreta a mãe do Victor? Mia Goth. Mas, Beck, a Mia Goth não é a atriz que interpreta a Elizabeth, a menina que o Victor é apaixonado? Exatamente. E assim, eu não tô falando que o moleque tinha a obrigação de amar o pai dele não, porque o cara era desprezível, mas ele devia no mínimo aceitar sua criação e... pera, eu tô dando spoiler do meu próprio vídeo. Vamos com calma, eu já chego nessa parte. Após a gravidez do segundo filho do casal, o menino William vem ao mundo, mas com a sua chegada, a mãe dos meninos parte dessa para uma melhor, deixando para trás nada além de um vazio dentro do mais velho, que mais tarde seria preenchido com ódio. No ápice do drama, Victor diz que ele era a chuva, enquanto seu irmão, um menino loiro de olhos claros, que na minha versão virou um leopardozinho, era o sol que iluminava os dias de seu pai, coisa que o velho deixava o mais claro possível. Sendo assim, não demorou para o rapazinho questionar seu pai do motivo dele ter deixado sua mãe morrer. Afinal, ele quem auxiliou o parto do mais novo. Se ele havia perdido uma vida tão facilmente, quer dizer que havia falhado como médico. Caso contrário, apenas negligenciou a vida da própria esposa. Colocado nessa saia justa, Barão diz que não podia ter feito nada, e é nesse momento que Victor se rebela, e diz que jamais será como seu pai. Ao contrário, será melhor, e teria algo que ninguém jamais ousara sonhar. Teria controle sobre a vida e a morte. Surpreendendo um total de 0 pessoas, Victor Frankenstein amplia o seu conhecimento nas áreas necessárias para prestar um vestibular para a USP e a cada passo de sua carreira em ascensão, seu ego o acompanha. Por isso, na minha versão da história, eu fiz questão de dar ao rapaz roupas de pompa exageradas para sua época, justamente por essa necessidade de destaque que ele tem. Mas o que é isso? Mãos robóticas? O que tá acontecendo aqui? Calma, pequenino, tudo no seu devido tempo.
Victor tinha uma ânsia em ser melhor, ser visto, ser adorado, e seu grande projeto o faria chegar próximo aos pés de uma divindade. Tudo que ele precisava era de um patrocinador. E olha só, veja se não é um velho rico que coincidentemente está disposto a patrocinar todas as invenções do nosso protagonista com fundos infinitos sem nenhum objetivo em mente, nem um pouco suspeito. Por um segundo, eu jurava que esse velho ia ser um sugar daddy. Mas eu tinha tanta certeza, mas tanta certeza. Assim, somos apresentados ao novo grupo de personagens, e eu não vou focar em nenhum deles por hora, justamente porque o foco do vídeo são as 3 figuras apresentadas anteriormente. Mas a única coisa que vale destaque por hora é a Elizabeth, cunhada de Victor, noiva de seu irmão, que desperta uma profunda e inexplicável paixão no nosso protagonista. Ele não entende o que aquela mulher tem. Ela é doce, porém sincera, destemida, porém equilibrada, é curiosa, é inteligente e é muito parecida com a sua mãe, exceto pelo fato de que ela não a amava como tal. E se Victor tinha um objetivo em mente, agora tinha 2: ter controle não só sobre a morte, mas também sobre o amor daquela mulher. E por ela ser ruiva, decidi transformá-la no felino vermelho, ou seja, um caracal. Afinal, pouco importa que espécie seja, o importante é manter a raça pura e felina da família. À medida que sua paixão cresce, vemos isso nos figurinos que a moça usa. Na cena em que é apresentada, ela veste verde, a cor oposta do vermelho, mas ao longo do tempo ela usa diversas cores e tons de vermelho até finalmente chegar no mesmo tom que a mãe da família Frankenstein, como que dizendo para Victor: agora sim, essa é a mulher perfeita. Uma pena que ele não retribui o sentimento em momento algum. O que é ótimo, eu achei que o filme me perderia aí, nesse momento, se tivesse rolado um romance. Mas a garota se preserva. Ah, e o que é isso? Leite? Engraçado, né? Mesmo em cenas em que todos estão abertamente tomando bebidas alcoólicas, Victor sempre opta por tomar leite, parecendo até uma criança. Depois de tanto tempo, tantos sacrifícios e tantas mortes pelo caminho, a criatura de Frankenstein está viva. E ele vem ao mundo como se fosse a primeira vez, como uma criança, uma tela em branco. Sua primeira visão foi Victor, seu primeiro contato humano foi com Victor, e sua primeira palavra foi Victor, porque para ele, aquela palavra significava o mundo inteiro. E nisso temos cenas belíssimas, como o Victor abrindo as janelas para o sol entrar. De início a criatura entra em pânico, mas ao ver a confiança de seu pai, logo ele cede e desfrutam da luz juntos. Entretanto, o monstro de Frankenstein nasceu morto. Desde a ideia ao resultado final, ele não passa de um grande amálgama de corpos conectados por costura e uma obsessão doentia de uma mente perturbada. Cada traço do seu ser já foi pertencente a homens condenados que Victor ou comprou antes de serem abatidos, ou foram de soldados que foram expurgados na guerra. A criatura foi feita de material descartável, e até para o seu criador, que de início vê tudo aquilo como um grande deleite, uma prova viva de que ele havia superado seu pai e superado até as habilidades humanas, logo o seu filho não teria outro destino senão um descarte. E antes de irmos adiante aqui, eu só queria ressaltar que o filme explora a mesma pauta de um outro filme, Jurassic Park, a de se questionar o limite da ciência, no qual o personagem do Ian Malcolm diz com todas as letras: Você não vê o perigo, John, inerente no que está fazendo aqui, a força genética, a maior força que o planeta já viu, e você maneja como uma criança que encontrou a arma do pai. Eu acho que não é apropriado começar a generalizar. Se me permite, eu vou lhe dizer qual é o problema com a força científica que você está usando aqui. Não foi necessária nenhuma disciplina para obtê-la. Como podemos ficar à luz de uma descoberta e não agir? O que há de tão ótimo na descoberta? É um ato violento, penetrante, que deforma o que explora, o que você chama de descoberta. Eu chamo de violação do mundo natural. Bem, a pergunta é como pode saber algo sobre um ecossistema extinto? E, portanto, como pode supor que pode controlá-lo?
Fazer o design para o monstro foi muito divertido, eu admito. Me senti o próprio Frankenstein esboçando seus projetos. Eu segui a mesma linha de raciocínio que o próprio personagem. A criatura deveria ser um homem perfeito, com características de um ser humano perfeito. Então, o transformei praticamente numa quimera com as melhores partes de diversos animais. Entretanto, para Victor, a perfeição estava correndo no sangue de sua espécie felina. Então, por maior que fossem as suas habilidades, no fim, o seu projeto deveria se parecer com ele. Foi por isso que sua pelagem é composta por diversos retalhos de felinos que Victor escolheu minuciosamente dos outros descartados, assim também como a mandíbula e peitoral com órgãos internos, abrindo exceções apenas para os músculos excessivamente fortes das pernas de cavalos, canais auditivos de morcegos e olhos de répteis com membranas nictitantes. E aqui nas mãos eu quis adicionar um detalhe para arregaçar ainda mais o drama. Nossa pequena pantera aprendeu sua vida inteira que seu potencial vinha do que possuía, e o bem mais precioso que ele possuía eram justamente as suas patas. Então, se ele queria transformar seu projeto numa figura de plena apoteose, um sacrifício precisaria ser feito. E é assim que o meu Victor ganha próteses mecânicas no estilo meio steampunk. Claro que ele havia projetado as próteses antes e precisou da ajuda do velho rico para arrancar as próprias patas e conectar as próteses, mas no fim, eu achei um detalhe bom que se tornaria ainda mais irônico quando o protagonista percebesse que fez tudo aquilo por nada. Afinal, suas patas agora estavam conectadas a um ser descartável. Bom, se você assistiu o filme, sabe muito bem o que vem a seguir. Victor conseguiu realizar o seu sonho, mas agora se via fadado a cuidar de uma criança com características neurodivergentes, com 2,5 metros de altura e com uma força capaz de mover um navio inteiro atolado no gelo com apenas a força das próprias mãos. Ai, que era só um homem assim que eu dormia mansinha. E é claro que ele cuidaria do monstro da melhor forma possível, o acorrentando no esgoto. Cara, a vida é tão descartável para Victor que durante a criação ele arremessava os cadáveres esgoto abaixo como se fossem um incinerador. E depois que ele mostrou para a criatura o que é o conforto, lá vai ele acorrentado numa pedra velha e podre para apodrecer só porque ele não sabia como que era a fórmula de Bhaskara. O miserável é o que nós chamamos de pessoa imediatista, aquela que simplesmente não tem paciência para nada e ainda assim exige o melhor. O cara fez uma criança, queria o status de pai, queria o poder que a fama lhe daria, mas não estava disposto a passar pelo perrengue de ajudar aquela vidinha a se desenvolver. E o pior de tudo é que, tal qual um cachorrinho que mesmo você brigando, o bichinho continua ali do seu lado, a criatura fica lá, presa, apenas apreciando a vida ao seu redor, porque aquele esgoto era tudo que ele tinha. Meu Deus, Guilherme Del Toro, você criou um ser precioso demais, seu maldito! Mais tarde, Elizabeth acaba por descobrir a criatura escondida. E mesmo ficando deslumbrada com a vida que nascera da morte, ela logo é afastada pelo seu criador. É irônico, pois Victor conseguiu criar vida, mas Elizabeth encontrou alma e desejo de viver por trás de um olhar monstruoso. Mas o sentimento claramente materno que a moça desenvolvera pela criatura não sairia barato. Então, no momento em que Victor testa a inteligência de sua criação, ele dá a última chance para dizer qualquer coisa que não fosse seu nome. E esse nome foi Elizabeth. Ele poderia dizer qualquer uma, menos a da mulher que Victor amava. E assim vemos todo o trabalho da vida do homem ser arruinado em chamas propositais, como uma declaração aberta de desistência. Claro, a gente sabe que a criatura sobrevive à explosão, mas Frankenstein não sabia disso e ansiava que a história encerrasse por ali. O que eu quero mostrar com tudo isso? Que, se ainda não tiver ficado óbvio, Victor Frankenstein não passa de uma criança mimada que já ouviu o não da vida, principalmente na infância, mas nunca soube lidar com o não. E isso lhe transformou num adulto instável e insuportável.
intestável. Ele mostrou isso quando se recusou a aceitar que o pai não conseguiu salvar a mãe. Por isso, tenta provar sua superioridade. Também quando não aceita a rejeição de Elizabeth, que até começa a ter um interesse genuíno em Victor, mas quando descobre a pessoa horrível que ele é, o interesse se transforma em aversão. E é claro que ele não perdoaria isso. Afinal, não vamos esquecer quem é que acertou uma bala na barriga da moça no próprio casamento. E ele mostrou essa imaturidade quando a criação da sua vida não alcançou suas expectativas de imediato. E o pior, se Victor tivesse tido só um pouquinho de paciência e o mínimo de afeto, ele teria alcançado o potencial máximo da criatura. Afinal, ele aprendeu a ler e se comunicar extremamente rápido com a ajuda do idoso na floresta. Imagino que não teria feito com alguém do nível intelectual do Victor, mas é claro que não. Meu filho me decepcionou, vou bater nele com um cabo de aço tal qual meu pai fazia na infância para, no fim, explodir tudo de uma vez. E é lógico, o principal, nosso querido protagonista, não aceitou a morte da mãe. Uma força que está além do ser humano, além de qualquer ser mortal, provando que sim, apenas monstros brincam de Deus. Esses traços infantis são mostrados nos famigerados copos de leite que o personagem insiste em beber o filme todo. O leite é um artifício visual muito comum em filmes para causar desconforto, como em The Boys ou Laranja Mecânica. Tipo, um personagem que se mostrou perigoso tomando uma bebida tão infantilizada é de se causar no mínimo estranheza. Mas aqui ainda vai além. Mostra uma criança ferida dentro de Victor, tentando buscar acalento em qualquer coisa que o remeta à infância, principalmente no final do filme quando ele compra uma lata de leite condensado para comer, outro alimento tido como infantil. Por fim, Frankenstein, o verdadeiro personagem principal, pode ser inteligente, pode ser habilidoso, mas não possui sabedoria emocional para lidar com os próprios sentimentos e que está disposto a se destruir e destruir os outros. E o pior, o que mais tem hoje em dia é gente assim. Frankenstein é um filme que aborda muitos temas: traumas, comportamento humano, relações familiares e perdão. O final do filme é bem rushado, eu admito, mas ao mesmo tempo é muito bonito. Depois da própria jornada pessoal, o monstro reconhece que apesar da sua criação dura, negligente, ele não precisa ser como seu pai. E o pai do seu pai. Pela primeira vez, ele toma uma escolha e escolhe ser diferente. A criação perdoa o Criador. Talvez ele não passe a amá-lo, não passe a admirá-lo, nem sequer gostaria de passar a conviver junto com ele. Assim, o Criador morre e a criação desfruta da luz solar após finalmente escolher ser livre e escolher ser alguém melhor. Agora, para finalizar de vez, mais um ano passou e vocês continuaram aqui comigo, assistindo juntos, comentando juntos, sentindo juntos. Às vezes parece surreal pensar que esse cantinho começou tão pequeno e hoje é compartilhado por 1000 pessoas. 1000! Obrigada por cada inscrição, cada mensagem, cada silêncio respeitoso quando o vídeo era mais pesado e cada carinho quando ele era mais leve. Esse canal só existe porque vocês existem aqui junto comigo. Bom, que a gente continue caminhando juntinho do nosso jeitinho por mais um ano. E muito, muito obrigado por ficarem. Bom, eu sei que isso é clichê, mas 2026 será nosso. Com mais vídeos,
mais lives e com o carinho e jeitinho de casa de sempre. E agora o que falar se não... Tchauzinho!